As histórias da mitologia grega estão repletas de grandes heróis, feitos magníficos e aventuras inesquecíveis. Mas entre todos os heróis lendários, nenhum enfrentou desafios tão extraordinários quanto Hércules, filho de Zeus. Como muitas outras histórias da mitologia grega, a saga de Hércules começa com uma paixão irresistível do poderoso Zeus, senhor absoluto do Olimpo. O coração do deus trovejou mais forte ao avistar Alquimena, uma jovem mortal cuja beleza era conhecida em toda a Grécia. Alquimena não era apenas bela, mas possuía uma graça e bondade que atraíam os olhares admirados de todos que a conheciam. Contudo, Alquimena era casada com Anfitrião, o honrado rei da cidade de Tirinto, e ele era conhecido por sua bravura e força em batalha. Certo dia, Anfitrião foi convocado à guerra, partindo à frente de seus exércitos para combater a poderosa cidade de Tebas. Zeus, percebendo a oportunidade criada pela ausência do rei, decidiu visitar a rainha. Assumindo a aparência perfeita de Anfitrião, Zeus desceu do Olimpo numa noite estrelada, atravessando os céus claros sob a luz suave da lua. Ao entrar no palácio real, nenhuma sentinela percebeu qualquer diferença. Tamanha era a habilidade do deus em assumir outras formas. Alquimena, alegre pelo retorno inesperado de seu marido, recebeu-o com carinho e felicidade genuína. Naquela noite, Alquimena uniu-se ao Deus Supremo, acreditando estar nos braços do homem que tanto amava. A união entre Zeus e Alquimena foi marcada por grande ternura e paixão, e a rainha mortal jamais suspeitaria que aquele encontro alteraria para sempre não apenas o seu destino, mas também o destino do mundo. Pois da união entre um deus e uma mortal estava prestes a nascer um herói incomparável. Após semanas de batalhas intensas, Anfitrião retornou triunfante da guerra, mas sua alegria logo se transformou em fúria. Ao perceber que Alquimena estava grávida, ele concluiu que sua esposa havia sido infiel durante sua ausência. Consumido pela ira e vergonha, o rei ordenou que Alquimena fosse queimada viva em uma fogueira, como punição exemplar. Enquanto a rainha se preparava para enfrentar seu trágico destino, Zeus surgiu, afastando o rei que ameaçava fisicamente a rainha inocente. Com sua voz, que ecoou poderosamente pelo palácio, revelou a todos que ele próprio era o pai de um dos bebês que Alquimena carregava em seu ventre, pois ela também estava grávida de Anfitrião. Diante desta revelação, a fúria do rei deu lugar e começou a se dissipar. E um sentimento de honra inesperado começou a surgir. Anfitrião compreendeu a honra que seria poder criar o filho mais poderoso dos deuses e imediatamente perdoou Alquimena, acolhendo-a de volta com afeto renovado. Zeus tinha grandes planos para seu filho mortal. Uma antiga profecia afirmava que o primeiro bisneto do lendário herói Perseu seria coroado rei da gloriosa cidade de Micenas. Alquimena, sendo neta de Perseu, dava ao seu filho o direito legítimo à coroa. Contudo, o destino não estava completamente em suas mãos. Hera, a esposa ciumenta e furiosa de Zeus, não suportava mais uma traição do marido. Dominada pelo desejo de vingança, a deusa convocou Ilítia, a senhora dos partos, ordenando que adiantasse o nascimento de Euristeu, o filho da prima de Alquimena. Devido a esse nascimento prematuro, Hércules perdeu seu direito do trono da poderosa Micenas antes mesmo de nascer. A deusa não sabia, mas havia guiado o filho de Zeus a um destino ainda mais grandioso, porém marcado por grandes dificuldades e desafios. Alquimena olhava seus dois filhos com ternura e cuidado iguais, mas sabia intimamente que Hércules carregava consigo o legado divino, o que enchia seu coração de alegria, mas também de preocupação quanto ao futuro incerto da criança especial. Anfitrião, por outro lado, sentia uma enorme honra e orgulho, agora não apenas como pai biológico de Íficles, mas também como protetor e guardião do filho do maior dos deuses. Ciente da importância que teria na criação deste herói destinado à grandeza. O ciúme e a raiva de Hera atingiram proporções incontroláveis. Profundamente ferida em seu orgulho por mais uma vez testemunhar o nascimento de um filho bastardo de Zeus, ela sentia-se humilhada perante todos os habitantes do Olimpo e diante dos mortais. Em sua fúria desmedida, a deusa decidiu enviar 2 serpentes venenosas para eliminar as crianças indefesas, acreditando que assim poderia ao menos aliviar sua dor e vergonha.
Na quietude da noite, as serpentes deslizaram silenciosamente até o berço onde Hércules e Íficles dormiam. Eles estavam tranquilos, completamente inocentes e alheios à vingança divina que os ameaçava. O choro aterrorizado de Íficles rompeu o silêncio da madrugada, despertando Alquimena com um coração acelerado pela angústia. A mãe, ainda atormentada pelo sono interrompido, sentiu seu coração quase parar diante das duas enormes serpentes venenosas que rastejavam subindo na cama e ameaçavam os bebês. Nesse instante de absoluto terror, Alquimena viu algo inacreditável. O pequeno Hércules, com um olhar destemido, já havia agarrado firmemente as serpentes e as apertava com uma força impossível para um bebê, até que elas ficaram imóveis, completamente estranguladas pelas pequenas, mas poderosas mãos do filho de Zeus. O choque inicial logo deu lugar a um espanto misturado com admiração, confirmando mais uma vez o poder extraordinário daquela criança destinada à grandeza. Temendo novas represálias da deusa Hera, Alquimena tomou uma difícil decisão. Ela conhecia muito bem a fama implacável da rainha dos deuses e sabia que a vingança da poderosa Hera não teria limites. Com lágrimas nos olhos e o coração partido, atormentada pelo medo constante de perder o filho de forma ainda mais cruel, Alquimena levou o pequeno Hércules até uma floresta afastada. Com extremo cuidado e carinho, abandonou o bebê numa trilha, na esperança silenciosa e desesperada de que alguém bondoso o encontrasse e cuidasse dele, salvando-o da ira incansável da vingativa deusa. Contudo, o destino já havia traçado um caminho especial para o jovem semideus. Por coincidência ou por capricho divino, duas figuras majestosas cruzaram a mesma trilha logo após Alquimena partir. Eram Atena, a sábia deusa da guerra e da sabedoria, e Hera, a inimiga mortal da criança, que passeavam pelo bosque conversando sobre os assuntos dos deuses. As deusas notaram imediatamente a presença do bebê abandonado, sem desconfiar que aquele pequeno ser era o filho bastardo de Zeus. Encantadas pela extraordinária beleza e vigor da criança, aproximaram-se melhor para examiná-lo. Impressionada pela força e vivacidade incomuns, Atena decidiu abençoar o bebê, conferindo-lhe coragem incomparável e astúcia superior, dons que certamente seriam valiosos em sua jornada. Hera, tocada pela aparente vulnerabilidade da criança e sem saber sua verdadeira identidade, foi além. Ofereceu-lhe seu próprio seio, permitindo-lhe beber de seu leite divino. Tal alimento celestial dotaria Hércules de uma força excepcional, superior a praticamente todos os outros semideuses. Contudo, Hércules estava faminto e a força do bebê era tão grande que, ao sugar o leite divino, causou uma dor intensa em Hera. A rainha dos deuses rapidamente afastou o pequeno Hércules de seu seio, mas um jato do leite divino escapou, projetando-se aos céus em um arco luminoso e espetacular. Foi assim que surgiu a Via Láctea, eternizando nos céus os poderes divinos de Hera e Hércules. Observando atentamente, Atena reconheceu subitamente a criança como seu meio-irmão, o filho de Zeus com Alquimena. Com uma expressão séria, a deusa anunciou que devolveria o bebê à sua verdadeira mãe, Hera. Ao perceber o grave erro cometido ao alimentar o filho de sua rival, sentiu a raiva reacender-se com intensidade redobrada, prometendo a si mesmo que atormentaria aquela criança por toda a sua vida. Atena devolveu a criança à segurança de sua casa. Alquimena recebeu Hércules com imensa alegria e alívio, confortada pelas palavras firmes e tranquilizadoras de Atena. A deusa havia garantido pessoalmente a proteção e segurança do jovem Hércules, até que ele alcançasse a idade adulta, permitindo assim que Alquimena pudesse finalmente respirar tranquila, confiante no destino glorioso de seu filho. As notícias sobre o retorno do bebê rapidamente chegaram aos ouvidos de Tirésias, o famoso adivinho da Grécia. Com uma voz firme e cheia de convicção, ele anunciou perante todos: celebremos o retorno desta criança prodigiosa, pois está escrito nas estrelas que ele libertará o mundo dos mais terríveis monstros e criaturas. Graças aos seus feitos grandiosos, um dia ele conquistará um lugar ao lado de seu pai, entre os deuses do Olimpo.
Desde sua juventude, Hércules, o poderoso filho de Zeus, mostrava sinais inequívocos da grandeza que o aguardava. Sua força descomunal, coragem inabalável e habilidade impressionante em batalhas já eram notórias em toda a Grécia. Mesmo antes dos lendários 12 trabalhos, Hércules já havia conquistado grande reputação por seus feitos impressionantes. Ainda muito jovem, ele participou de batalhas épicas, derrotando criaturas perigosas e desafiando guerreiros temidos por toda a Grécia. Sua coragem e força incomparáveis foram demonstradas em combates contra leões ferozes, gigantes ameaçadores e bestas lendárias que aterrorizavam vilarejos inteiros. Esses feitos heróicos precoces ajudaram a cimentar a sua fama crescente, antecipando o glorioso e difícil destino que ainda estava por vir. O rei Euristeu, embora ocupasse o poderoso trono de Micenas, era conhecido por sua personalidade insegura e medrosa. Ao contrário de Hércules, Euristeu não possuía coragem ou força notáveis, e frequentemente se escondia atrás das muralhas de seu castelo diante de qualquer ameaça. Sua reputação entre os súditos era marcado pelo desprezo e pela falta de admiração, pois todos sabiam que sua autoridade fora obtida injustamente, graças à influência vingativa de Hera. Ciente de suas limitações, Euristeu ressentia-se profundamente da presença heróica e imponente de Hércules, percebendo-o como uma ameaça constante à sua frágil autoridade. Contudo, mesmo sendo admirado e respeitado por muitos, Hércules era forçado a viver sob a sombra do rei Euristeu, já que Hera garantiu que Euristeu ocupasse o trono de Micenas, privando Hércules de seu direito legítimo. Era com profundo desgosto que Hércules obedecia ao rei Euristeu, homem que ele considerava inferior em força, coragem e virtude. Quando Euristeu lhe impôs os primeiros trabalhos, a indignação do jovem herói cresceu de maneira insustentável. Hércules, então, decidido a buscar respostas sobre seu destino, dirigiu-se ao famoso Oráculo de Delfos, desejando saber se realmente deveria se submeter aos caprichos de seu primo usurpador. O Oráculo de Delfos era um dos locais mais sagrados e reverenciados da Grécia Antiga, situado no templo dedicado ao deus Apolo. Considerado o centro espiritual do mundo grego, reis, heróis e pessoas comuns vinham de todas as partes em busca de conselhos e orientações sobre seu futuro. A sacerdotisa do oráculo, conhecida como Pítia, entrava em transe e comunicava-se diretamente com os deuses, revelando profecias que frequentemente influenciavam decisões políticas importantes e também os destinos pessoais daqueles que buscavam respostas. Sua palavra era respeitada como expressão da vontade divina, tendo poder para moldar o curso da história e das vidas humanas. No templo sagrado, a sacerdotisa do oráculo revelou ao jovem herói uma profecia inesperada. Cada trabalho que Hércules realizasse não apenas diminuiria o poder injustamente adquirido por Euristeu, mas também aumentaria ainda mais sua própria glória e reconhecimento entre os homens e os deuses. Apesar das palavras promissoras, Hércules sentia-se inquieto e frustrado, pois em seu coração ainda ardia a esperança de ser libertado das ordens humilhantes impostas pelo primo que tanto desprezava. Sem que ele percebesse, essa vulnerabilidade abriu caminho para que a astuta e vingativa Hera pudesse intervir novamente em sua vida, preparando-se para lançar sobre ele uma sombra ainda mais sombria e devastadora. Hércules, ainda perturbado pela profecia que não lhe trouxera o alívio esperado, caiu num estado de profunda angústia. Sua mente inquieta buscava uma solução, uma saída digna daquele destino imposto pela inveja dos deuses. Aproveitando-se desse momento de fraqueza emocional, Hera decidiu lançar sobre ele sua mais cruel vingança. Hera enviou Lissa, a deusa da insanidade, até Hércules, para que ela plantasse na mente do herói a semente insidiosa da loucura, obscurecendo seu discernimento e enchendo sua mente com visões aterradoras. Hércules passou a enxergar monstros terríveis e bestas ferozes surgindo de todos os cantos, criaturas que o ameaçavam incessantemente e exigiam dele uma luta constante e desesperada. Sem perceber que aquelas aparições não passavam de ilusões traiçoeiras, Hércules travou batalhas épicas e extremamente violentas contra inimigos imaginários.
Com sua força avassaladora, destruiu paredes, esmagou móveis e enfrentou as sombras monstruosas com golpes poderosos e gritos furiosos que ecoavam pela noite, aterrorizando todos ao redor. Cada confronto era marcado por brutalidade descontrolada, e a ferocidade do filho de Zeus parecia não ter limites, enquanto ele combatia aqueles inimigos que só existiam em sua mente atormentada. Ao fim desse trágico delírio, quando finalmente recuperou a consciência, deparou-se com uma cena que lhe arrancou a alma do corpo. Suas próprias mãos estavam cobertas de sangue, e aos seus pés jaziam mortos aqueles que ele mais amava, seus filhos queridos e sua esposa, Mégara, vítimas inocentes da loucura devastadora enviada pela vingativa Hera. Ao tomar plena consciência da magnitude da tragédia que havia cometido, Hércules sentiu uma dor tão profunda e sufocante que seu coração parecia prestes a explodir. Consumido pela culpa e desesperança, ele decidiu abandonar Micenas e partir para o exílio voluntário. Vagando por terras distantes sem rumo definido, torturado pela lembrança constante dos crimes cometidos contra sua própria família. Consumido pela culpa e desesperança, Hércules mergulhou em um profundo estado de depressão, atormentado constantemente pelas terríveis memórias dos atos cometidos contra sua própria família. Ele sentia-se completamente devastado, questionando seu direito à vida após causar tanto sofrimento às pessoas que mais amava. A dor esmagadora fazia-o duvidar profundamente se haveria algum futuro possível para ele. Foi durante esse período de isolamento e profunda depressão que Teseu, o renomado herói ateniense, encontrou Hércules em seu estado de completa desolação. Teseu, que sempre nutrira uma grande admiração e respeito pelo filho de Zeus, estendeu-lhe a mão em solidariedade, oferecendo conforto e esperança ao amigo em sua hora mais sombria. Com um apoio constante e generoso de Teseu, Hércules aos poucos conseguiu emergir do abismo emocional em que se encontrava. A princípio, ele resistia ao conforto oferecido pelo amigo, acreditando que nenhuma compaixão poderia amenizar a sua dor imensa e a culpa devastadora que esmagava seu coração. Mas Teseu permaneceu paciente e presente, lembrando Hércules de suas virtudes e heroísmos passados, insistindo que o homem à sua frente ainda era digno de admiração e respeito. Gradualmente, essas palavras começaram a penetrar as densas nuvens de desespero que envolviam a mente de Hércules, despertando nele uma centelha quase esquecida de esperança. As feridas emocionais, embora profundas, lentamente começaram a cicatrizar sob o cuidado paciente e a compreensão empática do amigo, permitindo que Hércules voltasse a acreditar, ainda que timidamente, na possibilidade de redenção e em um futuro no qual pudesse restaurar parte do que havia perdido. Finalmente, com uma determinação renovada, alimentada pela esperança constante e tranquilizadora de Teseu, Hércules decidiu retornar a Micenas. Ao lado de seu fiel amigo, ele se sentiu mais forte e preparado para enfrentar o pesado caminho da redenção. Sabendo que esta jornada seria longa e árdua, ele estava resolvido a submeter-se às ordens do rei Euristeu. Por mais humilhantes que fossem, ele estava disposto a pagar qualquer preço para aliviar o peso esmagador de sua culpa e purificar-se dos terríveis pecados que ainda atormentavam profundamente seu coração. Com humildade nunca antes vista em alguém tão poderoso, Hércules apresentou-se perante o rei Euristeu, ajoelhando-se diante dele com o rosto marcado pelo sofrimento e olhos cheios de lágrimas sinceras. Com a voz carregada de emoção e arrependimento, o herói suplicou por perdão, implorando por uma chance de se redimir e purificar-se dos terríveis pecados cometidos. Euristeu, surpreso e secretamente satisfeito ao ver o grande Hércules submisso e vulnerável, concordou-lhe em dar a oportunidade de redenção, impondo-lhe uma série de trabalhos impossíveis de serem realizados por qualquer mortal comum. Assim, teve início a saga dos 12 trabalhos de Hércules, desafios épicos que ficaram gravados para sempre na história como um exemplo supremo de força, coragem e determinação diante das adversidades.
Mesmo antes de se colocar sob as ordens do rei Euristeu de Micenas, Hércules já era uma figura querida e admirada pelo povo, graças à sua bravura e heroísmo constantes. Euristeu, por sua vez, não conseguia disfarçar seu profundo ciúme e ressentimento diante da popularidade crescente do primo. Sentindo-se cada vez mais inseguro em relação à sua posição no trono, o rei via Hércules como uma ameaça direta e também como um rival indesejado pelo carinho e respeito do povo, algo que ele próprio jamais havia conseguido. Embora atualmente estejamos habituados a associar os leões exclusivamente à África, na antiguidade essas majestosas feras também habitavam diversas regiões da Europa. A presença de leões europeus era motivo de grande temor e respeito entre as comunidades locais, frequentemente enfrentando humanos e rebanhos, o que os tornava protagonistas de inúmeras histórias assustadoras e lendas que atravessaram gerações, como a do famoso Leão de Nemeia. Este leão seria o primeiro grande desafio de Hércules imposto por Euristeu. O rei, querendo afastar Hércules de Micenas e esperando secretamente que ele falhasse, ordenou-lhe exterminar um monstruoso leão que aterrorizava as florestas da Argólia. O animal, além de atacar os rebanhos da região, havia desenvolvido um gosto peculiar por carne humana após devorar vários moradores locais. Corria a lenda de que tal criatura monstruosa era descendente direta de Tifão, um gigante aterrorizante cujo corpo tocava os céus, e da temível Equidna, conhecida como a mãe de todas as criaturas malignas da mitologia. O leão herdara de seus progenitores uma ferocidade incomparável e uma pele impenetrável, resistente a todas as armas conhecidas pelos homens, tornando-o praticamente invencível e ampliando ainda mais o medo que a população sentia dele. A região de Nemeia era uma terra fértil e próspera, mas estava mergulhada numa atmosfera sombria devido à presença do temível leão. O povo local vivia sob constante medo, evitando sair após o entardecer e mantendo-se sempre alerta, temendo que a fera pudesse atacar a qualquer momento. As plantações ficavam abandonadas e muitos aldeões já haviam fugido em busca de segurança em outras terras. A chegada de Hércules representou uma centelha de esperança, trazendo alívio e coragem aos moradores que começaram a acreditar novamente em um futuro livre do medo que os dominava há tanto tempo. Após seguir atentamente os rastros profundos do animal, Hércules finalmente pôde contemplá-lo pela primeira vez. O leão era realmente gigantesco. Sua figura imponente e ameaçadora movia-se com uma aura de imponência que só o rei dos animais poderia ter. A fera se dirigia para a entrada obscura e sombria de uma caverna que ele tornara seu covil. Hércules observou cuidadosamente cada movimento, consciente de que estava prestes a enfrentar uma criatura cuja reputação já se espalhava pela Grécia. Ao adentrar a caverna, Hércules sentiu imediatamente um ar pesado e opressivo que parecia sufocá-lo. O ambiente sombrio estava impregnado de um odor nauseante de decomposição, evidenciando que a fera habitava aquele local há muito tempo. O chão da caverna estava grotescamente decorado com inúmeros ossos espalhados, desde carcaças de animais até restos humanos, testemunhando a violência e brutalidade da criatura que ali habitava. Hércules avançou com extrema cautela, atento ao menor ruído, e ao fundo da escuridão podia ouvir claramente a respiração profunda e ameaçadora do grande felino, que ficava cada vez mais alto conforme ele avançava pela caverna, aumentando ainda mais a tensão de um confronto iminente. Foi quando, emergindo das sombras mais profundas da caverna, o gigantesco leão revelou-se majestosamente sobre uma rocha elevada. Sua silhueta imensa parecia ainda mais aterradora naquele ambiente cercado de ossos, e seus olhos brilhantes, repletos de uma selvageria indomável, fitavam Hércules com uma ferocidade quase sobrenatural. O animal abriu as mandíbulas, exibindo presas afiadas e enormes, e soltou um rugido tão alto e poderoso que fez as paredes da caverna tremerem, ecoando como um trovão, capaz de gelar a alma do mais corajoso dos guerreiros. Hércules sentiu o impacto daquela voz monstruosa atravessar seu corpo inteiro, mas o sangue divino de Zeus que corria em suas veias sustentou-lhe a coragem. Respirando fundo, rapidamente armou seu arco e disparou uma flecha certeira contra a cabeça do monstro.
Contudo, para sua surpresa e desalento, a flecha ricocheteou inutilmente, confirmando de maneira assustadora a invulnerabilidade lendária daquela criatura com poderes sobrenaturais. Movido por uma fúria selvagem e insaciável, o gigantesco leão lançou-se com violência assustadora em direção a Hércules, exibindo suas garras afiadas e mandíbulas escancaradas em uma expressão de ódio absoluto. O herói, sentindo o peso esmagador da ameaça iminente, ergueu sua poderosa clava, reunindo toda sua coragem e força divina em um salto épico para encontrar a fera mortal no ar, determinado a enfrentar de frente o perigo aterrador que se aproximava. O encontro violento culminou num golpe esmagador desferido por Hércules, que atingiu em cheio a cabeça do leão com uma força brutal, capaz de despedaçar rochas. O impacto ecoou pela caverna, e por um breve momento, o animal pareceu atordoado, balançando a cabeça, confuso e vacilando sobre as patas. No entanto, para o choque de Hércules, nenhuma ferida era visível. Nem mesmo o menor sinal de dano físico era aparente na couraça impenetrável da fera lendária. O gigante animal logo recuperou sua postura ameaçadora, voltando-se com renovada ferocidade e determinação contra seu adversário, pronto para continuar a batalha mortal. Em retaliação, o leão lançou-se contra Hércules com uma fúria multiplicada, atacando com selvageria desenfreada. Ao perceber rapidamente que suas armas eram inúteis contra a couraça impenetrável da besta, Hércules largou-as e, movido por uma coragem sobre-humana, lançou-se ao confronto direto, corpo a corpo. O combate tornou-se um espetáculo assustador de força e determinação. Durante essa luta dramática e desesperada, as garras afiadas da criatura cortavam profundamente a carne do herói, abrindo ferimentos dolorosos que ardiam como fogo. Cada golpe era um teste agonizante para Hércules, que lutava com todas as suas forças para afastar as poderosas mandíbulas que tentavam incansavelmente devorá-lo. A dor era intensa, mas a determinação inabalável do semideus sustentava-o, permitindo-lhe resistir à ferocidade do ataque com uma valentia sobre-humana. Com uma astúcia digna de sua herança divina, Hércules percebeu que não precisava ultrapassar o couro invulnerável do animal para vencê-lo. Ignorando a dor dilacerante das feridas abertas pela garra da criatura, ele reuniu toda a sua força e conseguiu envolver firmemente o grosso pescoço do animal com seus braços musculosos. Hércules então apertou com todas as suas forças, iniciando um estrangulamento brutal e incansável. A fera se debatia freneticamente, mas Hércules resistiu, usando cada reserva de sua força divina para finalmente subjugar o poderoso e temido leão. Após uma batalha extenuante e dramática, o gigantesco leão finalmente cedeu à força extraordinária de Hércules. Finalmente, o corpo da fera ficou imóvel. O leão de Nemeia estava morto. Hércules, consciente da importância de provar seu feito épico, demonstrou sua astúcia mais uma vez ao arrancar as próprias garras afiadas da fera morta. E com elas cuidadosamente retirou o couro invulnerável do animal, vestindo-se com a pele resistente do leão. Hércules carregou consigo uma prova irrefutável de sua coragem e de sua vitória incontestável sobre a criatura que tanto terror espalhara pela região. Ao retornar triunfante para Micenas, vestindo majestosamente a pele do leão de Nemeia sobre os ombros como um manto de vitória, Hércules gerou um verdadeiro tumulto entre o povo, que observava impressionado sua chegada. Os cidadãos de Micenas vibravam com orgulho e admiração pelo herói que libertara a região da fera aterradora, e seu nome ecoava em aclamações fervorosas pelas ruas e praças da cidade. Contudo, no Palácio Real, o rei Euristeu observava a cena com um pavor profundo e crescente. Ao ver Hércules se aproximar com a aparência imponente e assustadora, vestindo a pele da criatura que ele julgava impossível de ser derrotada, Euristeu sentiu-se tomado por um terror irracional, dominado pelo medo de que seu primo pudesse voltar-se contra ele para tomar o trono que ocupava injustamente. O rei covarde correu desesperadamente para se esconder dentro de um grande túnel de bronze,
tremendo e encolhido diante do poder avassalador e da bravura incomparável demonstrados pelo filho de Zeus. Assim, Hércules concluiu com absoluto sucesso o primeiro de seus lendários trabalhos, dando início à épica trajetória que o levaria a enfrentar perigos ainda maiores, consolidando para sempre seu nome na história e garantindo-lhe um lugar entre os maiores heróis que o mundo já conheceu. Após completar com sucesso seu primeiro trabalho, Hércules retornou a Micenas, mas não recebeu descanso. O rei Euristeu, movido pela inveja e insegurança, logo determinou um segundo desafio ainda mais difícil. Desta vez, Hércules deveria enfrentar e exterminar uma criatura terrível conhecida como a Hidra, um monstro que aterrorizava a região de Lerna. Segundo as lendas, a Hidra era filha do aterrador Tifão, cujas formas monstruosas desafiavam os próprios deuses, e da cruel Equidna, a mãe de todos os monstros. Sua presença na região havia transformado a vida dos moradores locais num pesadelo contínuo. A fama da criatura era tão sinistra que poucos ousavam mencionar seu nome sem tremer. Hércules não estava sozinho nessa tarefa perigosa. Seu fiel sobrinho Iolau, companheiro inseparável desde a juventude, acompanhava-o. Ambos compartilhavam um forte vínculo de amizade e confiança, essencial para enfrentar os desafios que estavam por vir. Durante a jornada para Lerna, os dois heróis cruzaram com um vilarejo arrasado pelo monstro. Casas queimadas, plantações destruídas e um silêncio angustiante davam testemunho da ferocidade da criatura. Encontraram um sobrevivente traumatizado, que com olhos arregalados e voz trêmula, contou-lhes em detalhes arrepiantes sobre o ataque da Hidra. O velho homem relatou como as múltiplas cabeças serpentinas da criatura surgiram da escuridão da noite, destruindo tudo o que encontravam pelo caminho. Ele descreveu o horror de ver amigos e familiares serem arrastados impiedosamente pelas garras e devorados diante dos olhos aterrorizados dos moradores. Suas palavras eram entrecortadas por soluços e tremores incontroláveis, e suas mãos apontavam trêmulas o caminho para o covil da Hidra, situado nas profundezas sombrias do pântano de Lerna. O pântano era um lugar lúgubre e opressivo, envolto por névoas densas e uma atmosfera pestilenta. Hércules e Iolau avançaram com dificuldade, enfrentando lama profunda, vegetação densa e criaturas traiçoeiras que espreitavam nas sombras. Cada passo exigia grande esforço e determinação, testando não apenas a força física, mas também a coragem e resistência emocional dos dois heróis. Após uma árdua travessia pelo pântano, Hércules e Iolau finalmente avistaram a caverna onde a Hidra repousava. Uma escuridão assustadora e um cheiro nauseante emanavam da entrada da caverna, indicando que estavam no lugar certo. Para atrair a criatura para fora de seu esconderijo, Hércules decidiu usar flechas flamejantes. Ele disparou-as para o interior da caverna, provocando chamas que iluminaram brevemente o ambiente sombrio. Em resposta às chamas invasoras, um rugido ensurdecedor ecoou pelo pântano, abalando a coragem até mesmo dos mais valentes guerreiros. A Hidra emergiu de seu covil, furiosa e monstruosa. Ela revelou-se aos poucos em toda a sua monstruosidade aterradora. Primeiro surgiram as cabeças serpentinas, inúmeras e sinuosas, cada uma dotada de presas afiadas e olhos ardentes como brasas infernais. O corpo da criatura, imenso e coberto por escamas escuras e viscosas, que soavam semelhante a 1000 serpentes deslizando sobre pedras ásperas. Cada cabeça soltava rugidos ensurdecedores e simultâneos, gerando um coro horripilante que penetrava profundamente os ouvidos, abalando a coragem e a determinação até dos mais valentes. Apesar do tamanho colossal da criatura, ela movia-se com uma velocidade surpreendente, lançando ataques ferozes e sincronizados com suas múltiplas cabeças. Cada cabeça se projetava com rapidez assustadora, tentando prender Hércules em suas mandíbulas mortais. No entanto, o herói demonstrava reflexos excepcionais, saltando agilmente e esquivando-se com precisão dos ataques vorazes.
Com um golpe poderoso e precioso, Hércules esmagou brutalmente uma das cabeças da monstruosa hidra com sua pesada clava. A força do impacto foi tamanha que o som ecoou pelo pântano sombrio, e por um instante, o herói acreditou ter causado um dano irreparável à besta. Contudo, para seu espanto, ele assistiu perplexo, enquanto duas novas cabeças serpentinas emergiam do pescoço ferido, crescendo rapidamente em movimentos macabros e grotescos. As cabeças, cobertas por um fluido escuro e viscoso, agitavam-se violentamente enquanto se formavam, aumentando ainda mais a ameaça. Dominado por uma fúria crescente e pela urgência desesperada de derrotar o monstro, Hércules desembainhou sua espada e começou a desferir golpes rápidos e vigorosos contra as cabeças da hidra. Uma após a outra, as cabeças eram cortadas e tombavam ao chão com um som repulsivo, espalhando fluido escuro e viscoso pelo ambiente. No entanto, imerso em sua fúria e concentrado na batalha, Hércules parecia não notar imediatamente que, em vez de enfraquecer a criatura, estava tornando-a ainda mais poderosa. Cada cabeça decapitada regenerava-se com assustadora rapidez, multiplicando-se e aumentando a agressividade dos ataques contra o herói, criando um cenário aterrorizante de puro caos. Percebendo que algo estava terrivelmente errado, Iolau gritou desesperadamente para seu tio, tentando fazê-lo retornar à razão. Hércules, pare! Você só está piorando tudo! Quanto mais cabeças Hércules cortava, mais difícil e perigosa se tornava a situação. Iolau observava com pavor as novas cabeças emergindo rapidamente, multiplicando-se e intensificando o perigo mortal que pairava ambos. Em meio ao caos crescente e a sensação de desespero, Iolau observou cuidadosamente a criatura, tentando entender a causa da rápida multiplicação das cabeças. Subitamente, uma ideia astuta brilhou em sua mente. Tio, precisamos cauterizar as feridas das cabeças cortadas. O fogo pode impedir que elas voltem a crescer. Iolau rapidamente pegou uma tocha ardente, preparando-se para colocar em prática a estratégia que poderia mudar o rumo da batalha e dar fim ao pesadelo. Assim, enquanto Hércules cortava habilmente cada cabeça com golpes rápidos e precisos, Iolau corria imediatamente atrás, pressionando a tocha ardente contra as feridas abertas. A fumaça subia em espirais densas e o cheiro pungente de carne queimada preenchia o ar do pântano sombrio. Era um trabalho coordenado e meticuloso que exigia coragem e precisão absolutas, pois cada pequeno erro poderia resultar em novas cabeças e mais perigo. Enfurecida com mais uma provável vitória de Hércules, a deusa Hera, tomada por sua raiva habitual e amargura crescente diante das constantes vitórias do herói, decidiu interferir pessoalmente na batalha. Com um gesto carregado de rancor divino, ela convocou das profundezas lamacentas do pântano uma legião de enormes caranguejos para auxiliar a hidra. Esses caranguejos emergiram das águas fétidas com movimentos ameaçadores, seus corpos cobertos por carapaças robustas e garras afiadas como lâminas, avançando para atacar e distrair os heróis, numa tentativa desesperada da deusa de finalmente derrotar Hércules. Os caranguejos atacavam freneticamente os dois heróis, tentando distraí-los e atrapalhar seus movimentos. Hércules, porém, demonstrou novamente sua força descomunal. Mesmo sob o ataque combinado e incessante das criaturas, ele lutou com incrível destreza, esmagando as carapaças robustas dos caranguejos com seus pés, ao mesmo tempo que lidava com a hidra. Rapidamente os caranguejos foram derrotados, reduzidos a fragmentos dispersos pelo pântano, deixando claro, mais uma vez, que nada deteria o lendário herói. Finalmente, após uma batalha longa e extenuante, Hércules e Iolau derrotaram todas as cabeças da hidra, exceto a última, que mesmo decepada permanecia viva, rosnando e tentando atacar. Hércules agarrou esta última cabeça e lançou-a dentro de um profundo buraco, cobrindo-a com uma pesada pedra para garantir que nunca mais emergisse. Reconhecendo o valor estratégico do sangue venenoso da hidra, Hércules decidiu banhar suas flechas no sangue tóxico da criatura.
obtendo assim uma nova e mortal arma para futuros desafios. Hera, apesar de derrotada, honrou os esforços de seus lacaios, enviando os caranguejos para os céus, transformando-os na constelação de Câncer, eternizando-os entre as estrelas. Assim, com mais uma vitória épica, Hércules deu mais um passo decisivo na sua jornada para alcançar a glória eterna. Após derrotar o implacável leão de Nemeia e a monstruosa hidra de Lerna, Hércules consolidou sua reputação como o maior e mais admirado herói de seu tempo. Sua fama havia ultrapassado as fronteiras de Micenas, alcançando diversas cidades e vilarejos distantes, onde o povo contava histórias cada vez mais fantásticas sobre sua força descomunal e bravura insuperável. Cada vitória do semideus fortalecia sua lenda, fazendo com que ele fosse visto não apenas como um simples mortal, mas como um escolhido dos deuses, destinado à grandeza e imortalidade através de seus feitos históricos. A popularidade crescente do semideus incomodava profundamente seu primo, o inseguro rei Euristeu, que via em Hércules não apenas uma ameaça iminente ao trono que ocupava com crescente dificuldade, mas também um rival formidável em sua aceitação popular. Enquanto Euristeu era visto com desconfiança e desprezo, Hércules era aclamado como um verdadeiro protetor e símbolo de esperança pelo povo. Determinado a pôr fim ao herói que tanto temia, Euristeu teve uma ideia engenhosa. Ele designou a Hércules duas tarefas aparentemente impossíveis: capturar vivos dois animais lendários, a esquiva corça de Cerineia e o feroz javali de Erimanto. O rei Euristeu estava absolutamente convencido de que Hércules jamais retornaria sem cumprir integralmente as missões atribuídas. Tamanha era a determinação e o orgulho do herói. No entanto, ao atribuir as duas tarefas tão improváveis e perigosas, Euristeu sentia uma satisfação perversa, imaginando que finalmente veria seu poderoso primo derrotado. Ele visualizava claramente Hércules perdido na infinita busca pela corça mística ou caindo diante da ferocidade do javali, encerrando de uma vez por todas o reinado de medo e insegurança que o atormentava. O primeiro desafio era capturar a corça de Cerineia, uma criatura extraordinária cercada por lendas e mistérios. Sua aparência era esplêndida e majestosa, destacando-se por chifres magníficos feitos de ouro puro, que brilhavam intensamente sob a luz do sol, e cascos sólidos como ferro, capazes de percorrer terrenos hostis sem se desgastar. O animal possuía uma elegância incomparável e movia-se com uma graça quase divina, tão veloz e esquiva que nenhum caçador havia conseguido se aproximar dela antes, tornando a missão de Hércules ainda mais desafiadora e lendária. Criada pela própria deusa Ártemis, esta corça era considerada uma das criaturas mais sagradas e especiais de toda a mitologia grega. Integrava um grupo seleto de 5 corças divinas. Essas corças eram responsáveis por puxar a carruagem dourada da deusa Ártemis em suas viagens celestiais, simbolizando pureza e agilidade. Contudo, diferente das outras 4 que estavam sob domínio direto da deusa, a corça de Cerineia tinha o privilégio de viver livremente pelas florestas e campos selvagens, sendo reverenciada como um símbolo vivo da liberdade e independência. Hércules partiu decidido, mas rapidamente percebeu que o desafio era muito maior do que esperava. A criatura era incrivelmente arisca, com sentidos apurados e uma velocidade sobrenatural, o que tornava quase impossível se aproximar dela sem ser detectado. Durante mais de 1 ano inteiro, Hércules perseguiu-a incansavelmente através de densas florestas, onde a luz do sol mal penetrava e os caminhos eram difíceis e cheios de obstáculos. Subiu montanhas íngremes, enfrentando ventos cortantes e penhascos escorregadios, que exigiam extrema atenção e resistência física. Cada tentativa frustrada de capturá-la fazia crescer nele uma sensação angustiante de que talvez, pela primeira vez, estivesse diante de um desafio realmente insuperável. Finalmente, após 1 ano inteiro de incansável perseguição e momentos constantes de frustração, Hércules, por fim, conseguiu se aproximar da corça. Em silêncio absoluto, ele seguiu pacientemente os passos delicados da corça, observando cuidadosamente cada movimento.
Quando a oportunidade finalmente surgiu, ele preparou seu arco com extrema precisão e disparou uma flecha certeira, atingindo uma das patas traseiras da criatura. Ferida, a corça tropeçou brevemente, lutando desesperadamente para manter seu ritmo impressionante, mas sua velocidade extraordinária havia sido comprometida. Hércules avançou rapidamente, aproveitando-se do momento de fraqueza do animal. Com movimentos firmes e decididos, ele conseguiu finalmente segurar a magnífica criatura, sentindo um profundo respeito pela majestade e bravura demonstradas por ela. Porém, naquele instante, um clarão celestial iluminou a floresta ao redor, revelando a presença imponente e majestosa da deusa Ártemis. Seu olhar estava carregado de indignação e fúria contida, e uma aura divina envolvia seu corpo como uma chama invisível. Sua voz ecoou poderosamente entre as árvores quando ela questionou Hércules com severidade, exigindo saber por que ele ousara cometer um ato tão desrespeitoso contra uma criatura sob sua proteção direta. Hércules, demonstrando absoluto respeito e humildade diante da deusa, curvou-se perante Ártemis, enquanto explicava cuidadosamente sua missão. Ele destacou que não agia por vontade própria ou por ambição pessoal, mas sim sob ordens expressas e sagradas do oráculo de Delfos, missão que ele não podia recusar ou falhar em cumprir. Com sinceridade em sua voz, Hércules prometeu solenemente à deusa que o animal sagrado não sofreria nenhum mal permanente e que seria imediatamente libertado após satisfazer a exigência do rei Euristeu, esperando assim acalmar a indignação divina da poderosa Ártemis. A deusa, impressionada pela sinceridade e humildade demonstradas por Hércules, suavizou sua expressão severa e ponderou por alguns instantes em silêncio profundo. Reconhecendo que o herói não tinha más intenções e que agia em nome do rei, em respeito às ordens divinas do oráculo, Ártemis consentiu relutantemente com sua missão. Com um gesto majestoso e um olhar firme, ela avisou Hércules sobre a importância de cumprir sua promessa, lembrando-o das consequências severas que enfrentaria se falhasse. Finalmente permitiu que o herói prosseguisse com sua jornada, mantendo, porém, um olhar vigilante sobre ele. Hércules imediatamente seguiu para cumprir seu segundo desafio, capturar o temido javali de Erimanto. A criatura era conhecida e temida em toda a região, descrita nas lendas locais como um ser de ferocidade implacável e força descomunal. As vilas próximas viviam aterrorizadas, suas plantações devastadas e seus moradores constantemente ameaçados pelo animal furioso. Testemunhos apavorantes relatavam como o javali investia brutalmente contra qualquer coisa ou pessoa que cruzasse seu caminho, deixando atrás de si um rastro de destruição e medo. A captura viva de tal criatura parecia impossível. Para vencer esse desafio, Hércules utilizou não apenas sua força física impressionante, mas também uma notável inteligência e habilidade estratégica. Ciente de que não podia causar a morte do animal, o herói planejou cuidadosamente uma estratégia para vencer através do esgotamento. Ele sabia que o javali era dotado de uma resistência formidável, mas também conhecia seus limites naturais. Com paciência calculada e muita astúcia, Hércules conduziu a criatura através de terrenos íngremes e traiçoeiros, levando-a progressivamente ao limite de suas forças. Hércules perseguiu o javali com habilidade incansável, conduzindo-o astutamente por um percurso sinuoso que o levava cada vez mais alto rumo às montanhas de Erimanto, onde a neve se acumulava profundamente, formando camadas pesadas e traiçoeiras. Cada passo exigia um enorme esforço físico e uma atenção constante do herói para não escorregar ou cair nas perigosas encostas geladas. O poderoso javali, em seu furor selvagem, avançava com bravura, mas logo começou a sentir o impacto da neve profunda e fria, que limitava seus movimentos e consumia rapidamente suas forças. A perseguição parecia não ter fim, e Hércules sentia o peso do cansaço e do frio penetrante, testando seus próprios limites de resistência física e mental. Finalmente, após um exaustivo e desesperado esforço para seguir em frente, o javali, incapaz de prosseguir, tombou, exausto e rendido sobre a neve espessa, completamente vencido pelo esforço.
Hércules amarrou firmemente a criatura derrotada e carregou triunfantemente em seus ombros de volta a Micenas. A jornada de retorno foi exaustiva, mas o herói sentiu uma satisfação inigualável ao ver mais um desafio impossível vencido. Ao chegar às portas do Palácio Real, o gigantesco javali causou espanto e assombro em todos os que presenciavam sua passagem. Euristeu, ao avistar o monstro que julgara impossível de ser capturado vivo, entrou em um estado de pânico profundo e correu desesperadamente para se refugiar dentro de seu já famoso barril de bronze. Sua atitude medrosa provocou gargalhadas e divertimento geral entre os moradores da cidade, que mais uma vez aclamaram Hércules como seu grande protetor e herói invencível. Assim, mais um trabalho épico havia sido cumprido, fortalecendo ainda mais o legado imortal do maior herói que a Grécia já conhecera. O rei Euristeu de Micenas, atormentado por uma inveja crescente e uma frustração profunda, observava com desprezo a ascensão imparável de Hércules. Cada trabalho, concebido para ser uma prova insuperável, apenas servia para polir ainda mais o brilho da glória do herói, tornando-o cada vez mais amado e celebrado. Desesperado para manchar a reputação do filho de Zeus e, quem sabe, até mesmo acabar com sua vida, Euristeu tramou um novo e infame desafio. Foi assim que o rei impôs a Hércules um trabalho que ele considerava a derradeira humilhação. Uma tarefa tão desagradável e vil que seria indigna até mesmo do mais humilde dos mortais, quanto mais para um semideus com o sangue de Zeus correndo em suas veias. O herói deveria limpar, em um único dia, os lendários estábulos do rei Algias, situado no reino de Elis. Estes não eram estábulos comuns, eram uma abominação, um monumento à negligência, onde por décadas o esterco de milhares de cabeças de gado havia se acumulado, formando montanhas de detritos fétidos que se estendiam por vastas áreas, exalando um odor que empestava a região. A tarefa parecia não apenas impossível, mas também repugnante. Euristeu, em sua mesquinhez, acreditava que, além da dificuldade da tarefa, Hércules, movido por seu orgulho divino, se recusaria categoricamente a realizar um trabalho tão indigno. Ele esperava que a recusa do herói fosse sua ruína. Contrariando todas as expectativas do tirano, o herói, com uma humildade que contrastava com sua força descomunal, curvou-se ao desejo do seu rei e partiu imediatamente para o reino de Algias. Para Hércules, a necessidade de se purificar dos seus pecados passados, impostos pela loucura de Hera, era infinitamente mais importante do que qualquer orgulho pessoal ou a dignidade superficial de sua linhagem divina. Ao chegar a Elis, Hércules apresentou perante o rei Algias, um homem conhecido por sua imensa riqueza e seus vastos rebanhos, e ofereceu seus serviços para limpar os estábulos. Astutamente, ele omitiu o fato de estar ali a serviço do rei Euristeu, mantendo a verdadeira natureza de seu trabalho em segredo. O filho de Zeus, com sua perspicácia, negociou com Algias o pagamento por tal trabalho. O rei, achando que Hércules parecia subestimar a magnitude da tarefa, achou que aquele era um ótimo acordo. O rei, convencido de que limpar os estábulos em apenas um dia seria uma façanha absolutamente impossível, prometeu entregar 1/10 de seu imenso rebanho ao herói como recompensa. Ele estava certo de que Hércules fracassaria e, portanto, nada receberia. Em um gesto de formalidade, o rei chamou seu próprio filho, Fineu, para testemunhar o acordo, selando a promessa com um juramento solene. Uma pá foi entregue a Hércules, um símbolo irônico da tarefa manual que se esperava dele. Mas o herói, com um brilho de astúcia em seus olhos, a colocou de lado. Ele não usaria a força bruta de forma convencional para essa tarefa. Em vez disso, dirigiu-se com determinação em direção aos rios Alfeu e Peneu, que serpenteavam pelas proximidades. Usando sua força descomunal, Hércules começou a arremessar gigantescas rochas e a cavar canais profundos na terra, desviando o curso dos rios. Com uma engenhosidade que surpreendeu a todos, ele direcionou as poderosas correntes de água em direção aos estábulos de Algias. As águas turbulentas dos rios, agora transformadas em torrentes purificadoras, irromperam pelas portas dos estábulos com uma força avassaladora, varrendo consigo toda a imundícia acumulada por décadas. Em
poucas horas, a força da natureza, guiada pela inteligência de Hércules, realizou o que parecia impossível, deixando os estábulos impecavelmente limpos. Após a limpeza milagrosa, Hércules, com a mesma maestria, permitiu que os rios voltassem aos seus cursos naturais, restaurando a paisagem. O rei Algias, ao ver seus estábulos limpos e reluzentes e percebendo que Hércules sequer havia sujado as mãos, ficou completamente perplexo, e sua mente incapaz de compreender a magnitude da façanha. Quando Hércules cobrou seu merecido pagamento, o rei, dominado pela ganância e pela vergonha de ter sido superado, declarou cinicamente jamais ter feito tal acordo. No entanto, Fineu, seu próprio filho, um homem de honra, interveio e afirmou ter testemunhado o acordo, confirmando a promessa do pai. Furioso com tal traição e a desonra pública, o rei Algias, em um ataque de fúria, expulsou Hércules e seu próprio filho Fineu do reino. Mas Hércules, o herói que havia se submetido à humilhação por purificação, não aceitaria tal afronta à sua honra e justiça. Ele reuniu um exército de tebanos, seus aliados leais, e retornou a Elis. Em uma campanha rápida e decisiva, Hércules destronou o rei Algias, que havia quebrado sua palavra, e colocou o honrado príncipe Fineu no trono que era de seu pai, restaurando a justiça e a ordem. E assim, mais um de seus trabalhos estava cumprido, demonstrando que a inteligência e a justiça eram tão poderosas quanto a força bruta. Após a limpeza dos estábulos de Algias, Hércules foi incumbido de um novo e aterrorizante trabalho: ir até a Arcádia e livrar a região das Estinfálides, aves de rapina gigantescas e monstruosas que aterrorizavam as terras próximas ao lago Estínfalo. Após uma longa e exaustiva viagem, o herói finalmente chegou à beira do lago. Para seu espanto e preocupação, a quantidade de aves era colossal, cobrindo o céu e as árvores em uma nuvem escura de perigo. Estas terríveis aves possuíam bicos e penas de ferro, capazes de perfurar armaduras e desmembrar vítimas. Elas atacavam suas presas não apenas com suas garras e bicos, mas também atirando suas penas metálicas afiadas como dardos, causando destruição e pânico por onde passavam. Não parecia possível realizar tal tarefa por meio de força bruta convencional, pois o número e a natureza das aves tornavam um ataque direto ineficaz. Por isso, Hércules percebeu que deveria resolver seu desafio por meio da astúcia e da inteligência. Foi nesse momento crucial que a ajuda de sua irmã, Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia, mostrou-se providencial. Ela compreendeu a necessidade de uma abordagem diferente e interveio divinamente. A deusa presenteou Hércules com um instrumento musical de ferro, um par de tímpanos feito pelo próprio deus Hefesto em sua forja sagrada. Fazendo uso desses tímpanos divinos, Hércules subiu em uma montanha próxima ao lago e começou a percuti-los com toda a sua força, criando um barulho ensurdecedor, um clamor metálico que ecoou por todo o vale. O som era tão estridente e desorientador que as aves, aterrorizadas e confusas, levantaram voo em massa, fugindo em pânico. Enquanto as aves se dispersavam no céu, Hércules aproveitou a oportunidade. Com seu arco e flechas, cujas pontas estavam banhadas no veneno mortal do sangue de Hidra de Lerna, ele abateu várias destas aves em pleno voo, garantindo que a ameaça fosse significativamente reduzida. Mais um trabalho havia sido realizado, e agora o herói rumava em direção à ilha de Creta, onde o rei Euristeu havia ordenado que Hércules fosse capturar e domar o temível touro de Creta. Este não era um touro comum. Era uma criatura de beleza e majestade incomparáveis, enviada por Poseidon ao rei Minos para ser sacrificada em sua honra. No entanto, devido às qualidades excepcionais, Minos, em um ato de desrespeito, optou por não sacrificá-lo, guardando-o para si. Por tal desfeita, Poseidon, o deus dos mares, fez com que o touro fosse tomado por uma fúria incontrolável, transformando-o em uma besta selvagem e destrutiva que aterrorizava a ilha. O destemido herói ficaria frente a frente com este poderoso touro, que era o pai do terrível Minotauro, uma criatura mítica que habitava o labirinto de Creta. O touro era incrivelmente forte, com músculos poderosos e chifres afiados, e mediu forças com o herói em uma batalha titânica.
A terra tremia sob seus cascos enquanto eles lutavam, cada um testando os limites do outro. Mas a fera bovina, apesar de sua fúria e poder, não era forte o bastante para vencer o filho de Zeus. Hércules, com sua força lendária e técnica impecável, agarrou-o pelos chifres e, com um esforço monumental, jogou-o no chão, imobilizando-o. Após amarrá-lo firmemente, Hércules colocou o touro em um navio que o levaria de volta para o Peloponeso, uma viagem longa e perigosa com a fera a bordo. Ao chegar a Micenas, o touro foi apresentado a Euristeu, que, após confirmar a realização da tarefa, soltou o animal, temendo sua presença em seu próprio reino. O touro, agora livre, vagaria pelas terras da Grécia, causando terror por onde passava, uma força indomável da natureza. Mas foi nas planícies de Maratona que ele finalmente se encontraria com mais um oponente formidável. Seu nome era Teseu e o destino reservava um novo confronto para a lendária criatura. Hércules mal havia concluído o desafiador trabalho de domar o touro de Creta, quando uma nova e ainda mais grotesca tarefa foi imposta pelo sempre ciumento e temeroso rei Euristeu de Micenas. Desta vez a missão levaria a uma terra distante e bárbara, com a exigência de que retornasse trazendo consigo as temíveis e infames éguas antropófagas de Diomedes. O destino de Hércules era a Trácia, uma região ao norte da Grécia conhecida por suas tribos selvagens e seus costumes rudes. Ali reinava Diomedes, um tirano brutal e desumano, filho de Ares, o próprio deus da guerra. Essa linhagem divina parecia ter imbuído Diomedes de uma ferocidade inata e uma sede de sangue que o tornavam o mais cruel entre os trácios. Seu domínio sobre seus súditos, conhecidos como Bistônios, um povo tão selvagem quanto seu rei, era marcado por uma tirania absoluta e um desrespeito flagrante a todas as leis de hospitalidade, que eram consideradas sagradas na Grécia Antiga. O reino de Diomedes era um lugar de medo e desespero para qualquer viajante. Sua prática mais hedionda e a fonte de sua reputação macabra consistia em emboscar e capturar cruelmente todos os estrangeiros que ousavam pisar em suas terras. Estes infelizes prisioneiros não eram mantidos em celas comuns, eram arrastados e conduzidos até o estábulo real, um local que se tornara um palco de horrores indizíveis. Lá, aprisionados por correntes de ferro maciças, forjadas para conter sua força e ferocidade incontroláveis, viviam as poderosas éguas de Diomedes. Não eram meros equinos, eram monstros. Sua pelagem era áspera e escura, seus olhos ardiam com uma fome insaciável e seus dentes eram anormalmente grandes e afiados, adaptados para uma dieta que ia além de qualquer compreensão natural. Há muito tempo essas criaturas haviam abandonado a dieta herbívora de aveia ou quaisquer outros cereais, desenvolvendo um gosto insaciável e horripilante pela carne humana. Diziam as lendas que a perversão de seu paladar vinha da própria natureza sádica de seu mestre. E, com um sadismo que chocava até mesmo os mais bárbaros, Diomedes pessoalmente jogava os visitantes capturados, indefesos e aterrorizados para servirem de refeição para seus terríveis equinos, servindo de música para o rei e de alimento para suas bestas que se banqueteavam sem piedade, deixando para trás apenas ossos esbranquiçados e o fétido cheiro de sangue e medo. Era um ciclo de horror que Hércules estava destinado a quebrar. Para a perigosa e árdua viagem até a distante Trácia, Hércules não partiu sozinho. Contou com a companhia de alguns amigos e aliados leais, homens de valor e coragem. Entre eles estava seu valoroso sobrinho Iolau, um guerreiro experiente e astuto que havia sido seu cocheiro e companheiro em muitos trabalhos anteriores, conhecido por sua lealdade inabalável e sua inteligência. Além dele, juntou-se à expedição Abdero, um jovem promissor e guerreiro de linhagem divina, sendo filho do próprio deus Hermes.
Abdero era rápido, ágil e possuía a ousadia da juventude. Juntos, eles enfrentariam os perigos do caminho e a crueldade do rei Diomedes. Ao finalmente chegar aos arredores do reino de Diomedes, Hércules e seus companheiros não demoraram a tomar conhecimento das atrocidades inimagináveis que o rei cometia. As histórias sobre o desaparecimento de viajantes e os relatos sussurrados sobre as éguas devoradoras de homens rapidamente chegaram aos ouvidos do herói. A violação do Xênia, o sagrado dever da hospitalidade, uma lei divina imposta pelo próprio Zeus, era uma afronta grave à ordem do cosmos e à decência humana. Para Hércules, como filho de Zeus, essa violação não era apenas um crime, mas um desafio direto à autoridade de seu pai e aos princípios morais que ele, à sua maneira imperfeita, tentava defender. Enquanto Hércules e seus companheiros se aproximavam, o rei Diomedes, alertado sobre a chegada de novos visitantes, não hesitou. Com sua guarda pessoal de guerreiros bistônios, tão selvagens quanto ele, Diomedes partiu com a intenção sádica de fazer novas vítimas para suas éguas famintas. O rei e seus guardas, confiantes em sua superioridade numérica e em sua temível reputação, atacaram Hércules e seus companheiros. No entanto, o que esperavam ser uma fácil captura se transformou em um massacre para o lado trácio. Hércules, com sua força lendária e perícia incomparável em combate, desmantelou a guarda real com notável facilidade. Seus golpes eram como trovões, sua clava abria caminho através dos inimigos e sua mera presença irradiava uma aura de poder invencível. Os soldados de Diomedes, acostumados a aterrorizar camponeses e viajantes indefesos, não eram páreo para a fúria divina de um semideus. Em poucos instantes, a guarda de Diomedes estava em frangalhos, seus corpos espalhados pelo chão. O rei Diomedes, que assistia à derrota de seus homens com crescente pavor, tentou fugir, percebendo que havia subestimado gravemente seus visitantes. Mas Hércules, movido por um forte senso de justiça e uma repulsa profunda pelos crimes hediondos que o rei havia cometido, não permitiria que ele escapasse impunemente. A quebra das leis divinas, a crueldade para com os inocentes e a profanação da hospitalidade clamavam por uma retribuição exemplar. Em um ato de vingança poética que ressoaria através dos séculos, Hércules agarrou o cruel Diomedes. O tirano, que havia alimentado suas bestas com a carne de outros, agora enfrentava o mesmo destino. Sem hesitar, o herói o lançou para ser devorado por suas próprias éguas. Foi um fim terrível, mas justo, para o rei que havia esquecido sua própria humanidade. As éguas famintas dilaceraram seu antigo mestre, um banquete macabro que servia como a mais sombria das justiças. Com o rei Diomedes devorado e as éguas temporariamente saciadas por sua refeição grotesca, os animais estavam visivelmente mais calmos e maleáveis. Hércules, com sua maestria e uma audácia impressionante, aproveitou o momento para amansá-las. Conseguiu colocá-las sob rédeas e com certa dificuldade, mas sem a ferocidade inicial que as caracterizava antes, as conduziu até seu navio, preparando-se para a partida e o retorno a Micenas. Contudo, a paz não durou muito. A notícia da morte de Diomedes e da derrota de sua guarda se espalhou rapidamente. E mais soldados trácios, furiosos e sedentos por vingança pela queda de seu rei, surgiram de todas as direções, formando uma nova e ainda maior força. Hércules, percebendo a iminência de um novo e massivo confronto, agiu rapidamente. Ele pediu que Abdero segurasse as rédeas das éguas e mantivesse sob controle, enquanto ele e Iolau se lançavam na luta contra os novos atacantes. Abdero, orgulhoso da confiança do herói, aceitou a tarefa sem hesitar, segurando as éguas com toda a sua força. A batalha foi feroz, mas os guardas trácios novamente não foram páreo para a combinação avassaladora de força entre a brutalidade de Hércules e a tática inteligente de Iolau. O semideus e o seu sobrinho lutaram com a ferocidade de leões, dispersando e derrotando os inimigos com a mesma facilidade impressionante das batalhas anteriores. No entanto, ao retornar para junto das éguas, após a poeira da batalha assentar, Hércules se deparou com uma cena trágica e desoladora que gelou seu coração. Abdero estava morto.
O jovem e promissor guerreiro jazia sem vida, e as éguas que haviam retomado sua natureza selvagem e antropófaga na ausência da força dominadora de Hércules haviam se banqueteado com ele. Mesmo saciadas por Diomedes, seu instinto primitivo e a ferocidade que as definia haviam prevalecido. A perda de Abdero foi um golpe profundo para Hércules. Ele lamentou amargamente a morte de seu jovem e leal amigo, sentindo o peso da responsabilidade por tê-lo deixado sozinho com as bestas. Em um gesto de profunda dor e eterna homenagem, Hércules sepultou Abdero com todas as honras de um guerreiro e, no local de sua tumba, declarou que ali seria fundada uma nova cidade e que receberia o nome de Abdera. Esta cidade se ergueria como um monumento vivo à memória do jovem herói, um testemunho de seu sacrifício e da amizade que o ligava a Hércules. Com as éguas novamente sob controle e a dor da perda de Abdero pesando em seu coração, Hércules embarcou as criaturas em seu navio, iniciando a longa e perigosa jornada de volta a Micenas. Após Hércules apresentar as éguas de Diomedes na corte do rei Euristeu, as criaturas foram mantidas em um local sagrado sob a proteção de Hera, mas a linhagem destes equinos peculiares não terminou ali. A lenda conta que esses animais lendários deram origem a uma linhagem de cavalos extraordinários, famosos por sua velocidade, força e um espírito indomável que os tornava tanto cobiçados quanto desafiadores. Esses cavalos eram diferentes de quaisquer outros, possuindo uma vitalidade e uma resistência que remetiam à sua origem selvagem. Acredita-se que Bucéfalo, o lendário cavalo de Alexandre o Grande, teria o sangue destas éguas correndo em suas veias. Bucéfalo era conhecido por sua força, sua indomável natureza e sua lealdade apenas a Alexandre, características que pareciam espelhar a selvageria e grandiosidade de seus ancestrais. E sob o comando de Alexandre Magno, o indomável Bucéfalo participaria da conquista de quase todo o mundo conhecido. Para a realização de seu nono trabalho, Hércules, ciente da reputação formidável de seu destino, havia reunido um grupo seleto de heróis corajosos e leais, dispostos a acompanhá-lo em sua perigosa jornada até Temícera, o lendário reino das Amazonas. Esta missão era um teste de diplomacia, força e perspicácia. A origem deste trabalho inusitado residia na vaidade da filha do rei Euristeu, a mimada e exigente Admete. Encantada pelas histórias que circulavam sobre a bravura e os tesouros das Amazonas, ela exigiu a seu pai que este lhe desse o cinturão de Hipólita como um presente pessoal. Para Admete, possuir um objeto tão cobiçado seria a derradeira prova de seu status. Hipólita não era uma rainha comum, ela era a soberana incontestável das Amazonas, um povo de guerreiras destemidas e independentes. Sua reputação no campo de batalha era lendária, e ela era reverenciada por sua habilidade inigualável e sua bravura. Em reconhecimento a seus feitos e a sua maestria em combate, Hipólita havia recebido um presente de honra diretamente do próprio deus Ares, o deus da guerra. Um magnífico cinturão de ouro e pedras preciosas. Mais do que um adorno, era um símbolo de sua liderança, seu poder e a aprovação divina sobre seu povo guerreiro. Para satisfazer o capricho de sua filha e como mais uma tentativa de impor um desafio insuperável a Hércules, o rei Euristeu enviou o herói para que fizesse uso dos meios que achasse necessários, quaisquer que fossem, para trazer o cinturão para Admete. Essa instrução ambígua dava a Hércules a liberdade e o fardo de decidir entre a diplomacia e a guerra. Temícera era um reino único, um bastião do poder feminino. Era habitado e governado exclusivamente por mulheres que haviam forjado uma sociedade onde a força, a habilidade militar e a independência eram os pilares de sua existência. Eram famosas por serem excelentes combatentes, treinadas desde cedo nas artes da guerra. Eram exímias cavaleiras e arqueiras e possuíam uma disciplina marcial que lhes garantia o respeito e o temor de todas as nações vizinhas. A ideia de invadir tal reino para roubar um presente dos deuses parecia uma missão suicida. Ao se aproximar das fronteiras do reino das Amazonas, Hércules, com sua notável sabedoria, além da força bruta, optou pela diplomacia. Em vez de uma abordagem hostil, ele e seus companheiros enviaram mensageiros à rainha, solicitando uma audiência. Para a surpresa de alguns de seus próprios heróis que esperavam um confronto imediato,
Hércules foi recebido pela própria rainha Hipólita. Ela, por sua vez, ficou genuinamente admirada com o porte poderoso e a aura imponente do filho de Zeus, cuja reputação já a havia alcançado. Hércules, consciente da importância de evitar um derrame de sangue desnecessário, foi diplomático ao conversar com a rainha, expressando seu pedido com respeito e clareza. Hipólita, por sua vez, retribuiu a cortesia, impressionada com a nobreza e a franqueza do herói. As negociações avançavam de forma surpreendentemente pacífica. Eles pareciam estar chegando a um acordo amigável, e Hipólita, movida pela admiração por Hércules e talvez pelo desejo de evitar uma guerra que custaria vidas preciosas de suas guerreiras, estava disposta a ceder seu cinturão ao herói sem a necessidade de um confronto. No entanto, a deusa Hera, a arqui-inimiga implacável de Hércules, não permitiria que ele realizasse essa tarefa tão facilmente, e muito menos de forma pacífica. Observando de seu trono olímpico a harmonia inesperada entre o herói e a rainha, a fúria ardeu em seu coração divino. Assumindo a forma de uma amazona, Hera desceu do Olimpo e com uma astúcia maligna misturou-se entre as guerreiras de Hipólita. Lá ela começou a espalhar insidiosamente um boato malicioso e inflamador. Dizia que Hércules não viera em paz, mas sim com a intenção traiçoeira de sequestrar a rainha, escravizar todas as amazonas e saquear seu reino. Ela espalhou mentiras convincentes que rapidamente incendiaram o espírito orgulhoso e protetor das guerreiras. O rumor se espalhou como fogo selvagem entre as amazonas. Afrontadas pela suposta traição e temerosas pela segurança de sua amada rainha, elas não hesitaram. Para proteger Hipólita e seu reino, as amazonas iradas e determinadas se armaram em massa e atacaram Hércules e seus companheiros com uma fúria avassaladora. A batalha que se seguiu foi sangrenta e implacável. As flechas choveram, as lanças colidiram com os escudos e os gritos de guerra ecoaram pela planície. Hércules e seus heróis lutaram bravamente contra as ondas de guerreiras furiosas, mas a intensidade do ataque era enorme. Muitas amazonas caíram no campo de batalha, sacrificando suas vidas pela lealdade à sua rainha e à sua nação, vítimas da intriga divina. No caos e na selvageria da batalha, entre as amazonas caídas no campo de batalha, estava a própria rainha Hipólita. Se ela foi morta pelas mãos de Hércules em legítima defesa, ou no fervor do combate por um de seus companheiros, ou até mesmo, como algumas versões da lenda sugerem, pela própria Hera para garantir que Hércules a matasse, é um ponto de debate. O fato é que, no rescaldo da luta, Hércules tomou seu cinturão e tomou o caminho de volta para Micenas com seus homens. Exausto, mas vitorioso, porém com a amargura de uma vitória manchada por derramamento de sangue desnecessário. No caminho de volta para casa, enquanto navegavam pelo mar Egeu, o herói e seus companheiros passaram por Troia, a poderosa cidade murada. Ao se aproximarem da costa, perceberam que a cidade estava em terríveis apuros, envolta em uma atmosfera de desespero e calamidade. O rei troiano Laomedonte estava sendo punido por sua própria impiedade. Anos antes ele havia se recusado a pagar o tributo combinado aos deuses Poseidon e Apolo, que haviam construído para o rei as lendárias e inexpugnáveis muralhas de Troia. Em retribuição à sua traição, Poseidon havia enviado um terrível monstro marinho para assolar as costas troianas, devorando homens, animais e devastando a terra. A única forma de aplacar a ira de Poseidon era oferecer um sacrifício humano. E por isso a bela filha do rei, a princesa Hesíone, estava sendo entregue como sacrifício à criatura em um altar à beira-mar. Ao ver a aflição da cidade e a injustiça da situação, Hércules, cujo coração era avesso à injustiça e à tirania, ofereceu sua ajuda. O rei Laomedonte, desesperado e sem outra opção, prometeu uma recompensa generosa ao herói caso ele salvasse sua filha das garras do monstro marinho. Assim, Hércules, sem hesitação, partiu para combater a criatura, armado com sua clava e sua lendária força. A fera marinha, por mais colossal e aterrorizante que fosse, não foi páreo para o poderoso filho de Zeus. Hércules, com sua força descomunal, saltou sobre a criatura e, em uma batalha espetacular, a atacou com sua clava. E assim o monstro marinho foi impiedosamente exterminado, libertando Troia de sua terrível aflição.
Hércules, vitorioso e ileso, devolveu a princesa Hesíone sã e salva a Laomedonte, que ficou imensamente satisfeito em ter sua filha de volta e a cidade livre da ameaça do monstro. O povo troiano celebrava o herói como um salvador. No entanto, a felicidade do rei Laomedonte foi efêmera e sua natureza traiçoeira não o abandonou. Em um ato de ingratidão e desonra, Laomedonte reforçou sua reputação de caloteiro e se recusou a pagar o prêmio devido ao herói, as éguas divinas que ele havia prometido. Ele argumentou, de forma desprezível, que a ajuda de Hércules não valia tanto. Hércules ficou furioso com a afronta à sua honra e à sua generosidade. Mas do alto das imponentes muralhas de Troia, centenas de arqueiros troianos, leais ao seu rei desonrado, miravam o herói e seus homens, apenas à espera da ordem de Laomedonte para atirar. Hércules não estava preparado para enfrentar sozinho uma cidade inteira de guerreiros. Diante de tal ameaça, Hércules e seus companheiros foram forçados a recuar e acabaram expulsos da costa troiana, humilhados pela traição e pela ameaça. Com o cinturão da rainha Hipólita em sua posse, Hércules retornou para Micenas para entregá-lo à filha de seu soberano, cumprindo assim seu 9º trabalho. No entanto, a afronta cometida pelos troianos, a quebra da palavra e a ingratidão do rei Laomedonte foram uma mancha em sua honra que o herói jamais esqueceria. Essa memória de traição plantaria a semente para uma futura e devastadora vingança contra a cidade de Troia. O rei Euristeu, em sua incessante busca por uma tarefa que finalmente levasse Hércules à ruína, ou no mínimo o mantivesse o mais longe possível de Micenas, concebeu seu 10º trabalho. Desta vez a missão era de uma audácia sem precedentes, um desafio que testaria não apenas a força do herói, mas também sua resistência, sua inteligência e sua capacidade de superar os limites do mundo conhecido. Hércules deveria roubar o gado do temível gigante Gerião, uma criatura monstruosa que habitava uma ilha mítica nos confins do ocidente. O gigante Gerião vivia na remota e enigmática ilha de Eritreia, um lugar que se dizia estar além do que o mais audacioso homem jamais foi, uma terra banhada pelas águas de Atlas. A viagem até lá era de uma magnitude assustadora, uma odisseia por mares desconhecidos. A Eritreia era um ponto no mapa da mitologia onde o mundo conhecido se dissolvia no mistério, um lugar onde o sol se deitava e onde os monstros marinhos e as lendas se tornavam realidade. Hércules, com sua determinação inabalável, navegou por um tempo que parecia interminável, enfrentando tempestades, correntes traiçoeiras e a solidão esmagadora do mar aberto. Sua jornada o levou para além dos limites da cartografia grega, até que finalmente chegou a uma imponente cadeia de montanhas que se erguia majestosamente, separando as águas familiares do mar Mediterrâneo das vastas e inexploradas extensões do Oceano Atlântico. Esta barreira natural, conhecida como o Monte Calpe e o Monte Ábila, parecia intransponível, um muro rochoso que selava o fim do mundo. Mas nem mesmo uma montanha colossal que se estendia até o céu e mergulhava nas profundezas do oceano seria capaz de deter o filho de Zeus. Hércules, com uma convicção que só os semideuses possuem, decidiu que se não podia contornar o obstáculo, o moveria da sua frente. Ele usou toda a sua força divina, força esta que já se mostrou capaz de desviar rios, para dividir a montanha em duas. Com um esforço titânico, ele afastou as duas metades, abrindo uma passagem navegável monumental. Assim, em um ato de engenharia divina e força bruta, o herói ligou o Mediterrâneo ao Atlântico, criando uma passagem que permitiria a futuras gerações de navegadores explorar os oceanos. Os dois grandes montes, agora separados por um estreito, ficariam conhecidos para sempre como os Pilares de Hércules, um testemunho eterno de sua façanha. Hoje em dia, este lugar é reconhecido como o Estreito de Gibraltar, um marco geográfico que ainda ecoa a lenda do herói. Com a passagem aberta, Hércules pôde seguir viagem, adentrando as águas desconhecidas do oceano em direção à ilha de Gerião. Após dias e noites de navegação através das águas do oceano, Hércules finalmente chegou à mítica e isolada ilha de Eritreia. A ilha era um lugar de beleza selvagem, mas também de uma aura de pavor, pois era o lar de Gerião e seu gado.
Ninguém jamais havia ousado se aproximar dos bois do gigante filho de Crisaor, não apenas pela distância, mas pela reputação aterrorizante de seu mestre e seus guardiões. Gerião era uma criatura horrenda, um monstro de proporções épicas que desafiava a própria natureza. Ele possuía 3 corpos fundidos em um só, cada um com sua própria cabeça, braços e pernas unidos na cintura. Essa configuração grotesca o tornava um adversário formidável, capaz de atacar em múltiplas direções e resistir a golpes que matariam ao ser mortal. Sua aparência era um pesadelo, uma aberração da natureza que inspirava terror. O gigante também possuía um guardião digno de sua própria monstruosidade. Seu cão de guarda era o terrível Ortrus, uma criatura infernal de 2 cabeças com uma cauda de serpente que sibilava e picava como um chicote vivo. Ortrus era irmão de Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava as portas de Hades, e de outros monstros lendários, todos filhos da monstruosa Equidna e do gigantesco Tifão. Sua ferocidade era lendária e ele era um guardião implacável do rebanho. Mal Hércules desembarcou na ilha e Ortrus, com seus 2 focinhos farejando o intruso, avançou com uma fúria selvagem, latindo e rosnando, suas caudas de serpente chicoteando o ar. Hércules, já acostumado a enfrentar as bestas míticas, lutou bravamente contra o cão. A criatura, com suas 2 cabeças atacando simultaneamente e sua cauda venenosa tentando envolvê-lo, era um adversário perigoso. Mas nem toda a ferocidade de Ortrus, nem sua linhagem infernal, o tornaram um real empecilho para a força e a perícia de Hércules. Com um golpe certeiro de sua poderosa clava, o herói abateu o filho de Equidna, o cão de 2 cabeças, silenciando seus latidos infernais para sempre. Hércules furtivamente e com cautela começou a conduzir o gado de Gerião, um rebanho de bois de beleza ímpar, sem tentar chamar a atenção do gigante que poderia estar em qualquer parte da ilha. As ações de Hércules, por mais furtivas que tivessem sido, não passaram desapercebidas por Gerião. O gigante, alertado pela própria deusa Hera, percebeu o roubo de seu precioso gado. Uma fúria colossal tomou conta de seus múltiplos corpos e ele partiu para o ataque. Um vendaval de músculos e armas determinado a esmagar o intruso que ousara desafiá-lo. A luta entre Hércules e Gerião foi uma das mais intensas e brutais que o herói já havia enfrentado. Gerião, com seus 3 corpos, empunhava diversas armas e escudos, atacando de todas as direções. Sua força era imensa e seus golpes eram devastadores, capazes de esmagar rochas. Hércules se viu em uma desvantagem terrível, defendendo-se de ataques simultâneos, desviando de lanças e tentando encontrar uma abertura nos 3 corpos do gigante. O combate se arrastava e parecia que desta vez Hércules finalmente seria derrotado. Os golpes do gigante o estavam exaurindo e a ferocidade de Gerião parecia não ter fim. No auge da batalha, quando Hércules estava à beira do colapso, ele percebeu que a deusa Hera, sua inimiga eterna, estava auxiliando o gigante. Ela não apenas observava, mas infundia a Gerião com coragem e força divinas, sussurrando-lhe estratégias e renovando seu vigor a cada golpe. A presença da deusa, mesmo que invisível aos olhos mortais, era sentida pelo semideus, que reconheceu a influência divina por trás da resistência incomum do gigante. A fúria de Hércules se intensificou ao perceber a interferência de sua madrasta. Hércules, em um ato de audácia sem precedentes para um mortal ou mesmo um semideus, e percebendo que a batalha não terminaria enquanto Hera estivesse interferindo, usou seu arco para disparar uma flecha diretamente contra a deusa. A flecha atingiu Hera, causando-lhe uma dor imensa e um choque profundo. Ferida e humilhada por um ataque tão ousado de um semideus, a deusa fugiu para o Olimpo. Com Hera afastada, a balança da batalha começou a pender para o herói. Hércules, agora com o caminho livre para usar todo o seu poder, sacou uma de suas flechas especiais, as temíveis flechas embebidas com o venenoso sangue da Hidra de Lerna. Este veneno era de uma potência inigualável, capaz de incapacitar até mesmo os imortais. A flecha atingiu Gerião. O veneno da Hidra agiu rapidamente e de forma terrível. O gigante, apesar de sua monstruosidade e resistência, foi abatido após sofrer uma agonia terrível.
Seus múltiplos corpos se retorciam, suas cabeças soltavam gritos de dor, e a vida esvaía-se dele de forma lenta e excruciante, até que finalmente o monstro caiu, sem vida. Com o gigante derrotado, Hércules finalmente pôde retornar para a Grécia, conduzindo os famosos bois de Gerião. A viagem de volta, no entanto, não foi menos desafiadora do que a ida. Ele enfrentou diversos perigos e obstáculos, como o gigante Caco na Itália, que tentou roubar o gado, e tribos hostis que tentaram impedir sua passagem. Mas a cada desafio, Hércules demonstrava sua força e astúcia, superando todos os impedimentos. Finalmente, após uma odisseia épica que o levou aos confins do mundo, ele estava de volta e entregou o gado a Euristeu, completando seu 10º trabalho e cimentando ainda mais sua lenda como o maior dos heróis. Hércules encontrava-se novamente em uma jornada que o levaria aos confins do mundo conhecido. Desta vez, seu penúltimo trabalho, imposto pelo sempre insatisfeito e invejoso rei Euristeu, era um desafio que se mesclava com lendas antigas e segredos divinos. A ordem era clara e, à primeira vista, simples. Ele deveria encontrar o famoso Jardim das Hespérides e retornar trazendo consigo uma de suas famosas maçãs douradas. A localização do jardim era um mistério, mas os guardiões das maçãs eram tão formidáveis que poucos ousariam sequer sonhar em enfrentá-los. A história dessas maçãs remontava aos primórdios dos deuses, quando a deusa Hera, a rainha do Olimpo e a grande adversária de Hércules, se casou com Zeus, o soberano dos céus. Ela foi presenteada por Gaia, a mãe terra primordial, com uma árvore de beleza incomparável. Desta árvore sagrada cresciam maçãs douradas, que concediam imortalidade e eterna juventude a quem delas se alimentasse. Era um tesouro divino, símbolo do amor e da união dos deuses supremos, plantada nos recantos mais distantes do ocidente, onde o sol se punha. Esta árvore carregada de frutos tão preciosos era guardada com o maior zelo. Seu cuidado estava a cargo das belas e delicadas Hespérides, ninfas do pôr do sol, filhas de Atlas, cujos cânticos encantadores envolviam o jardim. Mas a verdadeira vigilância era exercida por Ladon, e cujos olhos flamejantes podiam detectar a menor intrusão. Em sua longínqua e incerta busca pelo Jardim das Hespérides, Hércules viajava por terras selvagens e desoladas, guiado apenas por cantigas. Sua odisseia o levou às montanhas escarpadas do Cáucaso. Foi ali que ele se deparou com uma visão que o chocou profundamente e despertou sua compaixão. Prometeu, o titã da astúcia, estava acorrentado a uma rocha e sofrendo um castigo eterno imposto por Zeus. Seu crime? Ter roubado o fogo sagrado do Olimpo e entregado aos homens, concedendo-lhes o conhecimento, a civilização e a capacidade de forjar seu próprio destino. Sua punição era cruel e perpétua. Todos os dias, uma grande e odiosa ave enviada pelos deuses descia dos céus para devorar seu fígado, causando-lhe uma dor excruciante. Durante a noite, o fígado de Prometeu se regenerava milagrosamente, apenas para que no dia seguinte a ave retornasse para se alimentar novamente, perpetuando o ciclo de tormento. Hércules, com seu coração generoso e sua aversão à tirania, observou o sofrimento do titã. Ele percebeu que Prometeu já havia sofrido demais, que a justiça divina havia se transformado em crueldade infinita. O heróico filho de Zeus não hesitou. Ele decidiu que algo tinha que ser feito. Levantando seu arco, Hércules mirou com precisão e abateu a terrível ave, finalmente libertando o titã de sua tortura diária. Em seguida, com sua força inigualável, Hércules rompeu as correntes de adamantino que prendiam Prometeu ao rochedo, libertando-o de seu tormento eterno. E assim Prometeu, o benfeitor da humanidade, finalmente estava livre de seu suplício. Um ato de misericórdia e justiça que Hércules concedeu, desafiando implicitamente a vontade de Zeus. Como forma de profunda gratidão por sua libertação, Prometeu, o sábio titã que possuía o dom da premonição, ofereceu a Hércules um conselho inestimável. Ele direcionou Hércules para a localização dos jardins que ele buscava e o alertou que confrontar Ladon em combate direto seria uma tarefa suicida, mesmo para Hércules.
A força bruta não seria suficiente contra um guardião imortal e vigilante. Em vez disso, Prometeu aconselhou o herói a não enfrentar o poderoso dragão, mas sim a procurar o titã Atlas, pai das Hespérides, e pedir sua ajuda. Somente Atlas, com sua relação familiar com as ninfas e seu conhecimento do jardim, poderia obter as maçãs sem despertar a fúria do dragão. Dando continuidade à sua viagem, agora com uma direção clara, Hércules viajou para o extremo ocidente, para as terras onde o céu e a terra se encontravam. Ali ele finalmente se deparou com o poderoso titã Atlas, uma visão de grandeza e sofrimento inimagináveis. Atlas também estava sofrendo um castigo imposto por Zeus, um fardo cósmico que o condenava a uma existência de tormento. Atlas havia lutado ao lado dos outros titãs contra Zeus e os deuses do Olimpo, durante a Titanomaquia, a grande guerra que definiu o domínio do cosmos. Após a derrota dos titãs, Zeus, em sua implacável justiça, impôs a Atlas a punição mais terrível e simbólica. Ele foi obrigado a sustentar todo o peso da abóbada celeste em seus ombros por toda a eternidade. Ali estava ele, um gigante monumental com os músculos retorcidos pelo esforço, a face marcada pela dor e pela exaustão, sustentando o próprio céu com o peso de estrelas, nuvens e destinos sobre seus ombros. Hércules explicou sua missão, e Atlas, ao saber que Hércules precisava das maçãs de seu próprio jardim, enxergou uma oportunidade única para um breve alívio de sua eterna tortura. Atlas se ofereceu para trazer as maçãs que Hércules precisava, desde que o herói, com sua força lendária, segurasse a abóbada celeste em seus ombros, enquanto o titã visitaria o jardim de suas filhas. Hércules, compreendendo a gravidade do pedido e a magnitude da tarefa, concordou com a proposta. Com um rugido de esforço, Hércules ergueu sobre seus ombros a pesada abóbada celeste. Sentindo o peso esmagador do universo recair sobre ele, seus músculos doíam, suas pernas vacilaram, mas ele se manteve firme, assumindo por um breve e agonizante período o fardo que Atlas carregava por milênios. Era um peso insuportável, uma carga que testava os limites de sua resistência física e mental. Aliviado de sua tormenta milenar, Atlas partiu em direção ao Jardim das Hespérides. O tempo passava lentamente para Hércules. Cada segundo sob o peso do céu parecia uma eternidade. Finalmente, depois de algum tempo que pareceu uma vida inteira de sofrimento, o titã retornou. Ele trazia consigo as reluzentes maçãs douradas que Hércules precisava. Ao ver o herói curvado sob o peso do céu, Atlas, com um sorriso astuto e uma voz que beirava a malícia, disse: Aqui estão as maçãs, Hércules. Veja, consegui! Mas não se preocupe, meu caro. Você já fez a parte mais difícil. Eu mesmo as entregarei ao rei Euristeu para você. Afinal, sou muito mais forte e rápido. E esta jornada tem sido muito desgastante para você, não é? Atlas não tinha a menor intenção de retomar o fardo da abóbada celeste. Ele havia encontrado uma brecha, uma oportunidade para se livrar para sempre de seu castigo, e estava determinado a aproveitar a ingenuidade de Hércules. Hércules, embora exausto e esmagado pelo peso do cosmos, era também um herói de grande inteligência e astúcia. Ele percebeu imediatamente a traição. O titã, em sua alegria recém-descoberta, estava tentando enganá-lo, condenando-o a sustentar o peso do mundo em suas costas por toda a eternidade. Quanta bondade! Verdadeiramente não suporto mais ter que encarar meu primo Euristeu. Sua oferta é generosa e eu a aceito com gratidão. Mas antes de você partir, gostaria de fazer um pequeno pedido, se me permite. Você poderia segurar a abóbada apenas por um instante, apenas o tempo suficiente para que eu possa arrumar meu manto de pele de leão de forma que ele proteja minhas costas. Você sabe como todo esse peso é desconfortável, não é? Um pequeno ajuste me permitiria aguentar melhor o fardo. Atlas sabia muito bem como era desconfortável tal trabalho e decidiu ajudar o herói.
sem imaginar que estava sendo superado por Hércules em astúcia. Logo após o Titã reerguer a abóbada celeste sobre seus próprios ombros, Hércules, com uma agilidade que surpreendeu o lento e massivo Atlas, pegou as maçãs douradas que haviam sido deixadas no chão. Sem um segundo de hesitação ou um olhar para trás, ele virou as costas para o Titã, que estava novamente preso em seu tormento eterno, e partiu para nunca mais voltar. Ao retornar a Micenas com as lendárias maçãs douradas das Hespérides, o grande herói foi recebido com aclamações e ovacionado pelos súditos de Euristeu. O rei, por sua vez, enciumado e frustrado por mais um triunfo do herói, cujos trabalhos deveriam ter sido sua ruína, decidiu que só havia uma forma de se livrar definitivamente de Hércules. Ele deveria ser enviado para o Hades, o reino dos mortos, em seu derradeiro e mais terrível trabalho. A lenda dos 12 trabalhos de Hércules estava prestes a atingir seu ápice. Após realizar 11 trabalhos que todos julgavam impossíveis, trabalhos que o haviam levado aos confins da terra e da imaginação, Hércules havia se tornado uma figura lendária, amada e reverenciada pelo povo grego. Cada criatura monstruosa abatida, cada tirano deposto, cada tarefa cumprida, apenas servia para cimentar sua reputação como o maior dos heróis, um verdadeiro benfeitor da humanidade. O plano ardiloso de Euristeu de acabar com o filho de Zeus através de desafios mortais havia falhado espetacularmente. Em vez de sua ruína, a cada prova Hércules alcançava glórias cada vez maiores, eclipsando a própria autoridade do rei. A inveja e o desespero de Euristeu atingiram seu ápice. Ele sabia que, de acordo com o oráculo, só tinha o direito de impor mais um trabalho a Hércules, o 12º e último. Essa era sua derradeira e desesperada chance de se livrar do herói de uma vez por todas. Com a mente fervilhando em busca de uma missão mais impossível e aterrorizante, Euristeu concebeu um trabalho que ele acreditava significaria o fim absoluto de Hércules. O rei ordenou que Hércules fosse ao mundo dos mortos e voltasse, trazendo consigo o lendário Cérbero, o cão de 3 cabeças de Hades. Antes de partir para o sombrio e misterioso reino de Hades, Hércules, com sua habitual prudência e respeito pelas leis divinas, buscou purificação e orientação espiritual. Ele se dirigiu a Eleusis, um antigo e sagrado centro religioso, onde foi iniciado nos mistérios de Eleusis. Estes rituais secretos e sagrados, dedicados a Deméter e Perséfone, simbolizavam a morte e a ressurreição, os ciclos da natureza e a promessa de uma vida após a morte para os iniciados. A participação nestes mistérios o purificou das manchas de seus trabalhos anteriores, e também o preparou espiritualmente e tornou apto a viajar ao submundo e retornar, concedendo-lhe um entendimento mais profundo sobre os reinos da vida e da morte, essencial para sua jornada iminente. Com a alma purificada e a mente preparada, Hércules se dirigiu a uma caverna secreta nas profundezas da Lacônia, que servia como uma das poucas passagens conhecidas para o mundo subterrâneo. Logo na entrada, para guiá-lo em sua jornada, ele foi recebido por seu irmão divino Hermes. O deus mensageiro era também o psicopompo, o condutor das almas dos mortos até o reino de Hades. Sua presença era um sinal de aprovação divina para a missão de Hércules, e sua figura ágil e astuta era a única luz em meio à escuridão crescente. Guiado pelo deus mensageiro com sua vara e seu chapéu alado, Hércules foi adentrando as profundezas do submundo. Era um lugar sinistro, vasto e opressor, repleto de uma tristeza palpável, onde o murmúrio das almas perdidas era a única melodia e a esperança parecia não ter lugar. No reino de Hades, Hércules e Hermes passaram por diversos recantos assombrados, observando as almas dos mortos vagando pelos campos de Asfódelos. Em meio a essa desolação, o semideus encontrou uma figura familiar ainda viva acorrentada a uma pedra. Era seu amigo Teseu, o herói de Atenas, aprisionado em sua própria imprudência. Teseu havia sido castigado por Hades por tentar, juntamente com seu impetuoso amigo Pirítor, sequestrar Perséfone, a rainha do submundo, em um ato de ousadia suprema e desrespeito aos deuses.
Teseu havia sido preso e condenado ao esquecimento. Hércules, movido pela lealdade e compaixão, decidiu que não deixaria seu amigo para trás. Ele rompeu as correntes, permitindo que Teseu finalmente retornasse ao mundo dos vivos, embora para sempre marcado por sua terrível provação. A jornada de Hércules o levou então às margens do rio Aqueronte, as águas escuras e lamacentas que separavam o mundo dos vivos do reino dos mortos. Lá ele se deparou com Caronte, o barqueiro, que era responsável por transportar as almas vivas através do rio em seu barco decrépito. Caronte, fiel às leis do submundo, recusou-se a ajudar Hércules, um ser vivo, a entrar no reino de seu mestre sem o devido rito ou a moeda para os mortos. Mas Hércules jamais aceitava um não como resposta. Com uma voz que ressoava a força de um trovão, ele ameaçou destruir Caronte e seu frágil barco caso ele não o levasse imediatamente até a outra margem. A força imponente e a fúria latente do herói eram tão palpáveis que, sob tal ameaça, Caronte não teve alternativa senão fazer o que Hércules exigiu. Ele relutantemente conduziu o barco através das águas escuras, rompendo a barreira que separava os vivos dos mortos. Na outra margem do rio, o próprio Hades, o imponente senhor do submundo, já o aguardava. O encontro entre o filho de Zeus e o temível senhor do mundo dos mortos foi um momento de tensão suprema. Hércules pediu permissão para levar consigo Cérbero, o cão guardião de 3 cabeças, e apresentá-lo a Euristeu, com a solene promessa de que devolveria o cão após completar seu trabalho. O pedido era audacioso, mas Hércules manteve uma postura respeitosa, ciente da autoridade e do poder do deus diante de si. Hades observou o herói com um olhar profundo. Ele, que raramente se deixava impressionar, reconheceu a bravura e determinação em Hércules. O deus permitiu que Hércules tentasse capturar o cão de 3 cabeças, mas impôs uma condição inegociável, um desafio que testaria a verdadeira força e coragem do semideus. Hércules deveria usar apenas suas próprias mãos nuas para dominar o animal. Nenhuma arma, nenhuma artimanha, apenas a pura força e vontade do herói. Era um desafio justo, digno do guardião do submundo e do herói que buscava sua purificação final. Com a permissão de Hades, o herói partiu de encontro ao monstro. Hércules sabia que enfrentaria a mais feroz das criaturas, um animal que era o último obstáculo para sua liberdade. Ao avistá-lo, Hércules não se surpreendeu com sua magnitude. A fera era ainda mais imponente do que as lendas descreviam. Suas garras eram afiadas como facas, e seu latido era um rugido que ecoava pelos vales sombrios do submundo, capaz de paralisar qualquer mortal de medo. O filho de Zeus já havia lutado contra todo tipo de criatura fantástica e não deixou-se intimidar por mais um filho monstruoso de Equidna. A batalha entre o semideus e o monstro foi uma prova de força e resistência sem igual. Cérbero se lançou sobre Hércules com uma ferocidade inigualável, suas 3 cabeças atacando simultaneamente, tentando mordê-lo e despedaçá-lo. Hércules, sem armas, usou sua força bruta, sua agilidade e sua experiência em combate. Ele agarrou as 3 cabeças do cão, tentando imobilizá-las, sentindo o calor do hálito infernal e da pressão das presas. Com músculos retorcidos pelo esforço, ele resistiu aos golpes e às investidas do monstro. A luta se estendeu por um longo e extenuante período, um duelo épico nas profundezas do mundo dos mortos. Finalmente, após uma demonstração de força e persistência esmagadoras, Hércules conseguiu, por fim, derrotar a criatura. O cão se viu completamente dominado pela força inabalável do herói. Ele estava exausto e submisso. Com Cérbero subjugado, Hércules amarrou o cão com correntes que ele havia trazido e o conduziu para fora do submundo, rumo à superfície. A ascensão foi um contraste chocante. Da escuridão e do silêncio opressor do reino de Hades, eles emergiram para a luz brilhante e o ar fresco do mundo dos vivos. O cão infernal, acostumado à escuridão e ao cheiro da morte, teve uma reação violenta ao contato com a luz do sol e o ar da superfície. Cérbero teve náuseas e acabou vomitando. Do lugar onde caiu o vômito do animal, passaram a crescer plantas venenosas.
Apesar da resistência contínua e dos latidos e uivos que aterrorizavam qualquer criatura viva em seu caminho, Hércules arrastou o animal por toda a Grécia, uma visão aterradora que causava pânico por onde passava, e o levou até o palácio do rei Euristeu em Micenas. Lá, ele apresentou a criatura ao seu senhor, provando a conclusão do trabalho mais impossível de todos. Ao ver tal monstro, o terror puro tomou conta de Euristeu. O rei, que havia concebido o trabalho como uma sentença de morte, apavorado com a visão do cão de 3 cabeças, correu para dentro de seu túnel de bronze. Cérbero foi libertado como prometido, e Hércules, fiel à sua palavra, garantiu que o cão retornasse em segurança ao submundo, para retomar sua vigília nas portas do reino de Hades. Hércules finalmente havia cumprido seu 12º e último trabalho. Euristeu, resignado e completamente derrotado em sua obsessão de dar um fim em Hércules, acabou liberando o semideus de seus serviços, não mais ousando desafiá-lo. A profecia havia sido cumprida, os trabalhos haviam chegado ao fim. Hércules havia alcançado o auge de sua glória. Não era mais apenas um herói, era visto como o maior benfeitor da humanidade, o libertador de monstros e o superador de limites. Sua lenda ecoaria por toda a Grécia e além, tornando-o um símbolo de força, perseverança e justiça. Mas este não foi o fim de sua jornada. O filho de Zeus ainda enfrentaria difíceis aventuras e provações, tanto no mundo dos mortais quanto entre os deuses, antes de finalmente alcançar a imortalidade e ascender ao Olimpo, para se sentar ao lado de seu pai como um deus.